Olá, Lídia, tudo bem? Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, né? Todos e todas. Surgiu, na verdade, a ideia dessa live, um dos motivos foi justamente porque, ultimamente, eu andei acompanhando muitas postagens suas, assim, sensacionais, né, relacionadas ao tema. Aí eu falei, Ah, nossa, nós temos gratidão. que popularizar isso aí, divulgar, compartilhar, né? E por que não Sim, aprendermos também, né? Que a gente está sempre aprendendo, a gente que está nessa jornada, nesse universo, a gente está sim. sempre aprendendo. É isso aí. Bacana demais. Eu tenho compartilhado muito esse assunto, Wagner, por conta até de resultados positivos. Oi, Oi, desculpa aí. Aham, tá ouvindo? tudo ok. Eu tenho compartilhado bastante coisa no meu Instagram em relação a esse tema, por conta de resultados positivos que eu tenho tido em consultório, né, com pacientes. E eu acho bacana demais a gente compartilhar o que tem trazido resultado, né, de forma positiva. É para isso que a gente está atuando, né? Sim, é E fundamental. E a gente vê que esse tema, né, ele acaba sendo uma base fundamental para qualquer outra área, né? Porque se a pessoa ela está bem relacionalmente, ela está bem emocionalmente e, consequentemente, todas as outras áreas vão fluir também da melhor forma possível. Como sim, o contrário também é verdadeiro, né? Se ela não está sim, bem, totalmente, é incrível. totalmente. Esperar um pouquinho aí, o pessoal está chegando ainda, né? Estamos de livro novo. Sim, Gente, sim. deixa eu fazer um Inclusive, merchan aqui para o Wagner, porque inclusive, eu tô até com o meu aqui, Wagner, que eu comprei para dar de presente, mas não dei, né? Porque eu não dei, não tive coragem. Gente, leiam. Quando você, até o pessoal entrar, deixa eu comentar aqui sobre o seu livro. Quando eu comecei a ler, eu pensei que era totalmente voltado para a abundância financeira, dinheiro. E eu comecei a reparar a questão do relacionamento, que é um assunto que eu estudo profundamente, e observar, assim, até em pacientes mesmo, né? Pacientes que não têm relacionamentos prósperos, né? Tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com abundância. Gente, vocês me perdoam a voz, eu tô, assim, em recuperação de uma gripe braba que me deu aí. foi interessante essa observação sua, Lívia, porque como a gente falou, o título deste livro aí, Prosperidade Cai do Céu, as pessoas acham que elas vão encontrar no conteúdo o que é comumente encontrado em outros livros do gênero, né? Que é a questão de educação financeira, o que não deixa de ser importante. Mas nesse Sim, livro nós trazemos um contexto geral, uma visão mais ampla, uma visão mais holística da abundância. E o relacionamento, ele está totalmente atrelado à abundância, seja exatamente. financeira, abundância em todas as áreas. Exatamente. Justamente por isso que nós vamos falar aqui desse tema relacionamento, devido à importância dele. Inclusive, falando de livro, que eu vou aproveitar aqui, nós acabamos de lançar, de publicar, né, o que eu chamo da última obra da trilogia da felicidade, que é um livro que é justamente sobre o tema relacionamento, que o título é Escolha Amar. Por que a trilogia da felicidade? Porque é justamente isso: relacionamento, prosperidade e abundância, e a base para tudo isso aí que é a autoestima. Então, são os três pilares da abundância. Muita gente, da felicidade. Muita gente até me questiona, mas e a saúde? A saúde está atrelada a isso. Se você tiver um relacionamento ruim, você vai estar doente. Se É você tem verdade. autoestima baixa, você já está doente. E para É você ter uma verdade. saúde melhor, é muito mais fácil se você tiver abundância. Você vai poder se alimentar melhor, ter mais lazer, ter um convívio social maior, se dedicar mais à sua espiritualidade. Então, você vai ter facilidade para ter uma saúde muito melhor. Então, por isso que o tripé, né, a trilogia é justamente essa: relacionamento, abundância e autoestima. Tá? Só, É. só explicando aqui. E Maravilhoso, já Wagner, mas eu achei maravilhoso.
já pode separar o meu próximo aí, que eu quero ele também. Inclusive, E maravilhoso. só colocando aqui você que falou, nós recebemos agora a primeira remessa do livro e ela foi esgotada em 50 minutos. Eu divulguei 50 minutos, esgotaram todas as unidades da primeira remessa. Atualmente, somente pedidos pela plataforma. É a maior E esse prova de que o livro, conteúdo é fantástico. nós aceleramos ele, inclusive, justamente para dar tempo, pelo menos 30 dias aí, até o Dia dos Namorados, porque, como eu falo, vai ser um excelente presente para o Dia dos Namorados. Ao invés de dar um presente batido, que não vai fazer a diferença na vida de ninguém, uma camiseta, uma roupa, uma coisa, dá um livro, esse livro que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. E é verdade. Dia das Mães também, né, Wagner? Dia das Mães também que delícia é uma ganhar um material ótima desse. pedida. Exatamente. Porém, Dia das Mães eu não sei se dá tempo de pedir e chegar a tempo. É verdade, que já está em cima, né? Justamente por isso que nós aceleramos a publicação para dar tempo do Dia dos Namorados, a pessoa se preparar. Pode deixar, Márcia. A nossa colega psicóloga, Márcia, já pediu para reservar o dela. Falar nisso, eu quero te contar uma novidade, nisso, que agora também... Aqui, pessoal, para quem quiser o livro, tá? O link está na bio do meu Instagram. É só entrar no meu Instagram lá, clicar no link, já vai para a plataforma e você já bota seu endereço lá e recebe o livro em casa. Aproveitar e fazer um merchan de mim também, agora que eu sou sua colega da parte de neuropsicologia. Eu concluí o curso e estou muito feliz, agregando aí sempre para levar coisa boa para os nossos pacientes, né, Wagner? Lívia, muito importante você colocar isso aí. Você que já me conhece há um tempo, nós já fizemos outras lives, estivemos juntos em várias ocasiões e estamos na mesma jornada, né? Na mesma família energética. Na mesma família energética. Você sabe muito bem que eu só faço live com quem eu acredito, com quem eu sei, né? Que tem realmente uma atividade profissional e pessoal onde ela está envolvida de corpo, alma e coração, tá? Então, o que eu tenho visto muito é uma coisa que eu tenho ensinado. As pessoas, geralmente, elas entram nesse processo, na questão terapêutica, elas se bitolam em uma coisa só, e aquela é a única verdade, e está virando quase que uma religião, porque aí o criador ou a criadora ou a pessoa que está comandando aquela técnica vira um Deus, é a verdade única, e sendo aquela pessoa e aquela técnica a verdade única, você nunca vai ultrapassar aqueles limites, né? E hoje a coisa gira de uma forma muito rápida. E o seu caso, eu tenho acompanhado justamente isso, todo o seu processo. Quando eu te conheci, você era biomagnetista, não é isso? Sim. E hoje é consteladora, é psicanalista, teta healer e agora neuropsicóloga também. Então, tá aprofundando, mergulhando. Então, isso a gente tem acompanhado. Primeira coisa. E segunda e mais importante é a questão do seu aprendizado e da sua vivência prática. Porque nós não poderíamos estar discutindo um tema como esse agora com uma pessoa, né, tanto do seu lado quanto do meu, que não estivesse, pelo menos, não digo nem curado, mas o processo de cura. Né? E a gente acompanha o seu processo de evolução, de relacionamento, até tem uma ocasião muito especial, sua e do Thiago agora, né? Manifestação. Você é responsável por isso. Então, assim, isso com certeza legitima e valida muito aqui por estarmos aqui, tá? Com certeza. Olá, Gratidão, Juliane, Wagner. José, boa noite. É um presente escutar isso de você. Nossa, você é um mestre para mim e que isso, tá doido. Então, gente, ele é terapeuta do meu marido, da minha filha. E meu. É meu. Também.
Isso aí. Liv, então, só colocando aqui, vou aproveitar aquele gancho aqui, vou trazer uma questão muito importante com relação ao relacionamento. Falando aqui, gente, relacionamento, vamos abordar aqui o relacionamento amoroso, o relacionamento de casal, né? Então, o que que acontece? Eu falei da saúde, né? Que quando a gente está num relacionamento tóxico ou quando nós não estamos relacionando, né? Não estamos relacionando, quando nós não estamos relacionando por bloqueios, né? Diferente de não estarmos relacionando por um processo, por um período, por uma escolha, né? Quando nós estamos nessa situação, nós já estamos doentes. E houve uma pesquisa que foi publicada recentemente, a maior pesquisa já realizada sobre felicidade, ela durou quase 80 anos, tá? Se não me falha a memória, 76 anos, para ser mais preciso. Ela foi feita pela Universidade de Harvard. A conclusão que eles chegaram é que o principal fator que nos leva à felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, veja a importância de nós estarmos bem no nosso relacionamento. E a mesma pesquisa mostrou que pessoas que estão bem em relacionamentos, que estão em relacionamentos, bem, né? Relacionamentos de alto valor, elas são mais saudáveis e elas têm uma vida mais longa. Olha que interessante. A importância. É. E assim, eu percebo também, Wagner, que nós humanos, a gente tem uma busca tão constante por ter um corpo saudável, né? Ter uma mente saudável, um cabelo bonito, hidratado, boas coisas para a gente aproveitar. E quantos pacientes que sentam ali na minha cadeira e falam assim para mim: eu tenho tudo e não tenho ninguém para compartilhar. É muito triste. Sensacional. Eu tenho tudo, Lívia, e vivo no vazio, porque eu não tenho Sensacional. prazer em compartilhar, né? E partindo da Sensacional. premissa de que nós estamos aqui para compartilhar e para aprender e para servir, eu acho que o Exatamente. relacionamento saudável é a base fundamental para conquistar a alegria, a felicidade, alto nível de elevação, de consciência, né? E até projeção futura, né, Wagner? Inclusive no livro Escolha Amar, página 61, tem uma frase minha, tá, que eu trago, que diz o seguinte: o relacionamento amoroso é o maior instrumento de evolução que nós temos nesta existência, tá? É o maior instrumento. Por quê? A gente fala que filho, né, ou família é o maior instrumento. Eu concordo, é um grande instrumento. Porém, filho, você não escolhe. Filho, o relacionamento, você não é obrigado a ficar ao lado de uma pessoa. Você está por escolha. Você escolheu estar ao lado dela, escolheu trilhar aquele caminho ao lado dela, escolheu suportar os altos e baixos. Então, com isso, a gente vai evoluindo. Agora, outras situações, às vezes, nós não podemos ter escolhas, né, com relação a isso. Então, o relacionamento amoroso, se nós soubermos utilizar esse instrumento, nós nos transformamos. Nos transformamos. E é o que você falou aí, é super interessante, Olívia, essa questão que você colocou. Achei sensacional, que a gente ouve muito realmente, das pessoas não terem, né? Terem esse vazio. É o que você falou, você usou muito bem o termo aí, o que a gente ouve, né? Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, né? Por dentro eu não tenho nada. Aí a gente começa a analisar que as pessoas elas estão buscando esse preenchimento fora. Você falou aí agora, preocupa com estética, o que não deixa de ser importante, tá, gente? Isso deixar bem claro. Cuidar do corpo, cuidar da matéria, cuidar da aparência, isso é fundamental, tá? Fundamental, é importante. Mas esquecer o outro lado, a gente vai desnivelar. E aí é onde a gente não se preenche. Outra coisa também, Wagner, que eu queria falar, que eu achei muito bacana esses dias, eu estava acompanhando um estudo de um neurologista, ele é brasileiro, agora fugiu o nome dele da minha cabeça, mas ele falando o seguinte, achei muito bacana o Instagram dele, porque ele é um médico que vem, né, que ele vem da atuação na medicina tradicional,
de parte neurológica e ele estuda a neurociência com profundidade. E ele falando assim que no relacionamento amoroso, quando se há uma decepção amorosa, aquela dor que é absolutamente emocional, ela acontece no coração de forma física e inquestionável. Porque realmente dói, né? Quando acontece uma traição, quando acontece uma separação, um divórcio não esperado, ou qualquer coisa que faça com que aquele casal se desprendam um do outro, aquela dor que a gente sente aqui palpitar, ela é uma dor emocional, mas ela tem concretização de dor física. E ele expondo assim que quando a pessoa pega a força da fúria daquela dor e leva para a vida, a nível de expandir a consciência e de pegar a vida e falar, não, peraí, deixa eu resolver quem eu sou, o que eu tenho para oferecer, onde eu posso melhorar. Essa pessoa, ela usa isso como uma escada de evolução. Porque aquilo ali é uma força muito forte, né? Muito, muito forte. A ponto da pessoa que está numa decepção amorosa não conseguir levantar da cama. Comparado a uma depressão profunda, vamos dizer assim. Quantos casos de suicídio por causa de decepção amorosa? Ou tentativas, né? Inúmeras tentativas. Então, eu acho bacana essa força que vem do relacionamento ser colocada na prática do dia a dia, né? Usar essa energia da fúria dessa dor para que ela não seja dor, que ela seja crescimento. Eu acho isso bacana. Sensacional, Lívia, maravilhoso. Esse pensamento desse médico também. Eu achei muito, muito interessante essa colocação sua. Eu vou aproveitar um gancho, uma coisa que eu venho falando, muito uma analogia que eu venho fazendo, que eu acho que vai de encontro com essa colocação sua, que é utilizar o que eu estou chamando, tá? Eu estou denominando da técnica do Manuel Gomes. Sabe o Manuel Gomes aqui da caneta azul? Sei. Pois é, tudo que ele faz, toda decepção amorosa que ele tem, ele faz uma música e vira sucesso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Ele tem uma decepção amorosa, ele faz aquelas músicas dele lá e... Ô, Wagner, você já pensou? Olha que uma mulher que está passando uma decepção amorosa, ela vira pro amor próprio dela. Ela vai se cuidar, ela vai olhar para ela, ao invés de ficar deitada chorando, fazendo bobagem. Ela tem uma oportunidade surreal de crescimento. Isso. O homem também, quem for, gente, seja quem for, né? Mas a pessoa escolhe ficar no sofrimento. Isso. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, como você colocou muito bem, é uma dor muito profunda que a pessoa passa. Inclusive, novamente, eu vou fazer propaganda do meu livro, tá? Capítulo 18, no capítulo do perdão, eu trago justamente, tá? Neurofisiologicamente, algumas coisas que acontecem, tá? Na dor da separação. Quando nós temos uma separação ou sentimos uma dor por uma traição, por uma rejeição ou qualquer coisa do gênero, dispara no nosso cérebro uma região que é chamada de giro do símbolo anterior, que é a mesma região que é disparada quando nós sentimos uma dor muito forte, uma dor violenta. Por isso que eu vou falar para você aqui, ó, se você, quando a pessoa ela terminou um relacionamento, ela foi largada, ou ela foi traída, ela está naquele momento. Se você chegar para ela e falar, eu vou tirar essa dor sua, mas eu preciso quebrar um braço seu. A pessoa, ela vai olhar para você, eu te garanto. Ela vai falar, você quer o esquerdo ou quer o direito? Porque aquela dor que ela está sentindo é muito forte, é muito menor do que quebrar um braço. Né? É muito real. É real. O cérebro reage da mesma forma. Agora, outro ponto que eu vou falar para vocês, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, tá? Existe um fato que é chamado de dor do coração partido, popularmente chamado de dor do coração partido, tá? E isso aí foi descoberto por cientistas japoneses, tá? Na década de 70. Você vai participar, só cortando, você vai participar do nosso curso sábado, Saúde Integral? Pois é, você vai ver tudo isso aí lá. Então, existe a dor do coração partido. O que quer dizer isso aí? Quando a pessoa ela sofre um trauma
por separação, por rejeição, por traição, essa dor, existe o que uma miocardiopatia, que é uma inflamação do músculo do coração. E aí, o que que acontece? Os sintomas são idênticos a do infarto. Se você perguntar para um médico que trabalha em pronto-socorro, ele vai te falar quantas pessoas chegam infartadas e quando eles vão olhar, não tem uma artéria entupida, não tem uma veia entupida. Por quê? Porque foi a inflamação do músculo devido a isso, a essa situação. Então, a dor da separação, a dor da rejeição, a dor da traição, ela é uma coisa que as pessoas que estão de fora, que nunca sentiram isso ou que estão de fora, não têm noção o que é. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para se trabalhar e o profissional tem que ter muito conhecimento, porque senão faz besteira, acaba piorando. É verdade. E assim, esses dias eu estava fazendo uma analogia também de certas situações, inclusive com uma pessoa que está aqui na nossa live. Eu estava conversando com ela e a gente trocando uma ideia assim de como que quando a gente amadurece a nossa forma de pensar em relação aos nossos ex-relacionamentos e a gente libera essa energia e torce pela felicidade do outro, né? Como o nosso campo modifica também. Porque a gente vive, quantas e quantas pessoas vivem aí patinando em ódio, em rancor, em desejo de vingança. E o mundo está ali aberto para ela com 1 milhão de oportunidades e ela está presa naquela vibração negativa, pesada, corrompida, né? Cortando as próprias possibilidades. Por isso que eu também vendo essa ideia, Wagner, você sabe, sem parar, que sofrer é parte sim de uma decisão, porque quando você decide que você não vai morrer por causa daquilo, muito pelo contrário, você vai arrumar motivos para levar o seu ser além daquilo, você descobre coisas incríveis, impressionantes. Pessoas. Quantas pessoas tem no mundo, gente? Né? Exatamente. E a gente vê aí pessoas se autodestruindo por causa de outras que nem lembram que elas existem mais. Preso em vingança, em coisa pesada, né? Absolutamente infantil, pouco desenvolvido, né? Complicado. Não, interessantíssimo, Lívia. Esses temas que você está trazendo, essas questões sensacionais. Ficar preso, né? É o que a gente chama do ressentimento, né? Que é o sentimento mais pesado que a gente tem, né? Ressentimento, o que quer dizer o ressentimento? Ressentimento, a própria palavra já diz, é ressentir, né? Sentir novamente, várias vezes. Sem parar. Sem parar. E coisas negativas, né? Não coisas positivas, coisas negativas. Isso aí é uma âncora, né? Como você falou, você fica preso ali, a sua vida não anda, a outra pessoa está andando. E o que é pior, Lívia, o pior momento para se tomar uma decisão, para se fazer uma escolha, é quando se está carregando um ressentimento. Porque quando a gente está com ressentimento, o cérebro nosso reage da mesma forma uma pessoa que está no auge do uso de entorpecente. Exatamente. As conexões neurais são as mesmas, né? Exatamente. Aí você não vai tomar as melhores decisões. Então, nós temos inúmeras situações, né, que nós podemos citar de exemplo de relacionamentos que iniciaram com a energia do ressentimento e foi uma bomba, né? Um fiasco. Eu associo, por exemplo, o relacionamento, eu gosto muito de fazer uma analogia do relacionamento com uma empresa, né? Igual eu falo, nesse caso aí, quem trabalha no RH aí pode se manifestar, né? Se você falhar na contratação, você vai ter que gastar demais em treinamento. E é isso que acontece. A pessoa, quando ela está com ressentimento no coração, ela falha na contratação, porque ela vai pegar alguém totalmente às cegas, porque ela está entorpecida.
E É, aí, porque nós somos ímãs magnéticos que vamos exatamente. atrair outras pessoas para nos curar, né? E aí ela vai ter que gastar demais, demais depois, né? Nós temos casos aí, nós temos que eu posso citar um caso aqui para você, por exemplo, de uma pessoa que se separou do companheiro, né, do namorado, do companheiro, e ficou muito ressentida, traumatizou e já saiu, já pegou o primeiro que apareceu, porque achou que ia fazer, né? Ia Causar. causar exatamente no companheiro. E pegou essa pessoa e fez uma escolha não muito positiva e já saiu falando para todo mundo que aquela pessoa era a pessoa e tal, que era um grande empreendedor e não sei o quê, e a pessoa era o famoso estelionatário emocional, né? Só sugando dela, sugando, sugando, sugando. Por fim, ela comprou um carro pro cara porque como não estava convencendo, como não Meu estava Deus. convencendo e ela não conseguia largar, porque isso é muito difícil. É como eu falei, é igual uma empresa também. A empresa, às vezes, ela tem um produto ali que já não vende mais, que já está obsoleto, mas ela não consegue soltar. E aí acaba falindo, né? Então, a mesma coisa, como ela não conseguia soltar e já estava pegando mal, porque o cara não saía, não andava, e ela tinha falado, ela comprou, está pagando um carro para o cara. E assim, aonde isso vai dar? Onde isso vai chegar? Entende? É um peso muito grande. Queria aproveitar essa palavra que você disse aí, soltar, para usar um testemunho meu. Porque, assim, no meu processo de amadurecimento emocional e tudo que eu já vivi até hoje, porque eu não acho que eu ainda estou muito longe de atingir o que eu desejo a nível de entendimento, né? Mas estamos aí caminhando. Mas a questão do soltar era tão difícil para mim. E você me conheceu numa época disso, e eu Uhum, até te falei isso. uhum. E a gente fica bitolado num sofrimento, segurando um negócio que parece um saco de cimento, É, 50 quilos em cima da gente, enquanto que a vida tá ali te olhando, tá ali preparando coisa boa para você. Eu falo isso muito para paciente meu. Primeiro, olha no espelho e vê o que que você merece. Quando você assume o seu merecimento, o universo fala amém. Agora, você vai ficar passando dificuldade em areia movediça, lutando, tirando leite de pedra, porque não sai leite de pedra. Ninguém muda ninguém. A troco de quê? Se você mesmo acha que você não merece aquilo de bom, né? A bênção para aqueles ex-relacionamentos que passaram por aquela pessoa que hoje está com você, e você olhar para trás e falar assim, que bom, né? Não deram certo, mas me trouxe essa pessoa mais madura, mais expandida, mais crescida, e agora eu vou aproveitar da minha oportunidade e vou fazer o meu momento com ela. Isso é fantástico, porque isso elimina ciúme, isso elimina desconfiança, né? Que são emocionais tão retrógrados, tão sim, infantis, né? Tão pouco desenvolvidos. E eu vejo, Wagner, pessoas, pacientes, casais que eu atendo, destruírem o relacionamento por causa disso, sabe? sim, A pessoa não se prende no que é bom, no que é positivo. Ela se prende no que é destrutivo. E ali ela exatamente. elimina a possibilidade de viver um grande amor na vida dela. Né? Mas para isso, as pessoas têm que entender que também existe um processo. E elas têm que estar dispostas a ouvir esses processos, a aprender, né? Porque quando você também está assim, ó, pode vir Essa é a Deus maior aqui na sua dificuldade. frente que você não escuta ele falar com você, né? Exatamente. É interessante isso aí você colocar, Olivia, porque é justamente isso. Nós temos o mundo, principalmente hoje, ele gira muito rápido. Então, nós temos que Nossa, acompanhar, nós temos que estar abertos para acompanhar isso. Os relacionamentos das suas filhas, por exemplo, vão ser totalmente diferentes. É o que a gente chama, está até no meu livro da autoestima consciente, é o conflito de gerações. é. O que acontece muito com pais e mães é justamente isso. E nos nossos relacionamentos é a mesma coisa.
Às vezes nós estamos presos em conceitos que já estão obsoletos há anos. Nós estamos presos em seguir relacionamentos dos nossos avós. Que não Exatamente. existia nem celular naquela época, era outro contexto, era Exatamente. outra situação, era outra, Exatamente. entende? Não Outra existia liberdade de mentalidade. pensamento, né? Quem dirá liberdade de ação. E Justamente. hoje em dia. Primeira coisa. Ah, Segundo, nós temos que estar totalmente abertos para ouvir e principalmente para aceitar, entende? Então, quando a pessoa senta com você lá, que você vai fazer uma sessão com ela tem que estar aberta, porque senão não adianta. Não adianta você ter tudo não ali, adianta. você ter a receita pronta para ela e ela pegar os ingredientes e jogar fora, Eu ainda entende? falo assim, ó, eu tô aqui para fazer 50% por você. Os outros 50% é contigo, porque não sou mágica, né? Ninguém é. É As justamente isso. fórmulas, elas existem para todos. Alguns escutam, outros não. Uhum. Alguns têm, sai daquela zona de dor, de sofrimento e conquista o que merece, outros não, né? E a questão da liberdade, Wagner, é uma coisa que me encanta muito, A porque questão da da liberdade no certo. relacionamento, Aham. da maturidade, porque assim, eu acho tão doido quando eu vou me autoanalisar no passado, né? Vamos supor, um medo de ser traída, por exemplo. Eu pensar, gente, como é que eu dormia com uma pessoa que eu achava que era um traidor, né? Olha só Sensacional. olha que surreal isso. Como é que você divide a vida, as suas alegrias, as suas angústias, né? Tudo mais com uma pessoa que você não pode confiar no que acontece vindo dela. E quando a gente atinge essa maturidade emocional, né, que eu olho para o meu marido e falo, não, esse cara aqui, ele me protege, ele cuida de mim, ele cuida da minha família, ele quer o melhor para mim. Eu, hora nenhuma, vou pensar que ele está durante o dia fazendo coisa errada. E se ele Aham. fizer, o problema é dele, deixo com ele, né? A minha parte, eu faço. Então, assim, quando a gente atinge essa maturidade de dar essa liberdade para o outro, ter a vida dele em plena confiança e a gente também viver essa confiança, parece que até perde a vontade de fazer o que não é permitido, ou esse estereótipo do proibido, que é mais gostoso, assim, vamos dizer assim. Eu percebo muito isso nos casais que eu atendo, É, sabe? Porque na ali verdade, acontece uma união, ali faz assim, ó, sabe? Junta força. na verdade, Enquanto, sensacional, Lívia, enquanto que você em colocar. casal que não confia no outro, um tira a força do outro, um anula a existência do outro, né? Então, quantos casais chegam lá para mim e falam, a gente não consegue ganhar dinheiro. Como que você quer ganhar dinheiro se você mente pro seu marido? Uhum. Como que você quer ganhar dinheiro, ô fulano de tal, se você esconde da sua mulher as coisas que você faz? Onde que você gasta? Não existe lealdade aí. A lealdade não é só sexo e beijo na boca. A lealdade é diária. Ela é compromisso, comprometimento, né? Então, assim, eu percebo muito isso. É como se fosse namorinhos de adolescentes Uhum. em pessoas de 40, 50, 60 anos. Sim. Sabe? Que o corpo, o tesão, o bonito. Não, gente. Se nem só o amor basta, imagina a carne. Não é não? É. Não, é sensacional isso aí, Lívia, porque a liberdade, ela é fundamental. Ela é fundamental e ela é necessária. Principalmente, nós temos que entender que o homem e a mulher, eles são diferentes em toda a sua constituição. Até na anatomia cerebral existem algumas Total. pequenas É. diferenças. O homem, você já imaginou, na época da caverna, na época do nosso surgimento, se a mulher pegasse e quisesse trancar o homem na caverna, morria de fome. Então, o homem precisa dessa liberdade, precisa sair, caçar, ele precisa trazer alimento, então ele precisa sentir isso aí. Quando a mulher segura ele se sente totalmente incomodado. Primeira coisa. Segundo, nós temos um sistema, que são as vias mesolímbicas, que precisam ser alimentadas de dopamina. A gente precisa disso aí. Uns mais, outros menos, a gente precisa disso aí. E dentro do relacionamento, a gente precisa alimentar isso. E cada um tem a sua forma de alimentar isso. Então, entender essa individualidade
intimidade e permitir que a pessoa se alimente, tenha essa alimentação, é fundamental. Às vezes a pessoa fala, mas a pessoa me traiu, é uma pessoa assim, mas não vê o que você está fazendo com ela, o que a gente estava fazendo. Qual que Entende? é a sua responsabilidade A nisso? gente estava matando, às vezes, a pessoa, e a pessoa, a única Exato. coisa que ela viu foi isso, essa forma de Válvula de liberar escape. essa válvula de escape. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso aí. Eu vou dar um exemplo para você aqui, o tanto que essa individualidade é importante. O que eu vou falar agora para vocês, só o que eu vou falar aqui, de forma simples, tá? A gente não precisa florear as coisas. Isso aqui vai resumir para vocês, vai ser algo que vai mudar a concepção de vocês com relação ao relacionamento. Existe uma frase, tá? Atribuída à Bíblia, que diz o seguinte: faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Concorda? Correto? Total. É isso? Essa frase? Pois é. Para o relacionamento, o que eu vou falar para vocês agora, eu acredito que muita gente vai despertar. Essa frase ela é totalmente errada para o relacionamento. Tá certo? Totalmente errada para o relacionamento. Todo mundo tem essa frase como, né, como direção. Essa frase é totalmente errada. Ela tem que ser riscada do seu vocabulário. Ela tem que ser, na verdade, ela tem que ser modificada, tá? Vamos imaginar uma situação aqui, Lívia. Eu saio com uma pessoa e aí vamos imaginar, eu gosto muito de cozinhar, certo? E aí eu convido essa pessoa para jantar na minha casa, correto? Certo. E aí o que acontece? Eu pego e vou lá, compro a bebida que eu adoro, eu gosto de cerveja, eu compro a cerveja, aquela cerveja que eu gosto. Não e se aí, importando de saber o que a outra pessoa aí gosta. eu amo peixe. Aí eu vou fazer um peixe especial e vou com essa cerveja que combina com isso aqui. Aí ela chega para jantar, ela não come peixe, não bebe. E aí? Então, essa frase ela deve ser o seguinte: faça aos outros o que eles gostariam que fizessem por eles. Certo? Por que eu estou te dizendo isso aqui? A gente encontra muito, a pessoa às vezes ela tem uma questão e aí ela chega e fala: nossa, mas eu fazia tudo por ele, ou fazia tudo por ela. Aí eu falo: você fazia o quê? Aí a pessoa faz uma lista para mim. Aí eu falo: você perguntou para ele ou para ela se era isso que ele queria? Se era isso que ela queria? Porque muitas vezes a Eu pessoa faz vou pro dar um bem exemplo. dela. Primeira coisa é isso aí, entende? Primeiro detalhe é esse. Esse detalhe aí já resolve 50% do seu relacionamento. Os outros 50% fica na questão da comunicação. Tá? Na Gente, questão se não tiver comunicação, não existe não nada. tem tesão, não Não, tem sexo, não não. tem disciplina, não tem Não tem, lealdade, não tem e nada. vou falar para você, não tem química, não tem sexo, e se tiver, é uma porcaria. É. Tá? E aí é onde eu quero chegar. A comunicação não é só falar, tá? Às vezes, quem fala demais até tem uma comunicação péssima, tá? A comunicação nossa, ela é dividida o seguinte: isso aí o Dr. Mehrabian trouxe essa compreensão para nós, que o que a gente fala é apenas 7%. 38% é como a gente fala e 55% é a nossa linguagem corporal, tá? Então, o que a gente fala é o de menos. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo claro para você de uma situação que aconteceu. Existia um casal onde o namorado, o companheiro, né? A queixa da mulher é que o cara exagerava demais em bebida, até em outras substâncias, né? E aí, ela, pai, o que você faz? Não, eu fico só, eu falo para ele não fazer isso, falo que eu vou largar e tal. Falou: isso não adianta, isso não adianta. Porque quando a gente fala de uma forma impositiva, tá? O nosso cérebro, você vai ver isso aí, o nosso cérebro, ele ainda é muito primitivo. Ele não desenvolveu ainda, ele está ligado, ele é muito primitivo, ele é quase idêntico ao cérebro dos nossos antepassados lá atrás, dos nossos ancestrais. Então, o que acontece? Quando você fala para o seu marido ou
o marido para a esposa de forma muito impositiva, quando ele abre a boca ou ela abre a boca, o cérebro nosso já entra em modo luta ou fuga. E aí ele Bloqueia, né? trava, bloqueia tudo. Não há comunicação ali. Primeira coisa, você tocou na questão sexual. Para mim, tá? Nós temos um capítulo no meu livro, inclusive, que fala só do sexo, um grande capítulo, tá? O sexo, para mim, no relacionamento, ele é o termômetro. Você vai ver como é que está o Para relacionamento pelo mim sexo. também. Porque Pra se mim tudo também. tiver bom, se tiver uma comunicação boa, uma interação boa, uma comunicação boa e tal, uma química boa, vai ter um sexo bom. Então, o sexo, ele é o termômetro do relacionamento. E aí é onde entra a comunicação. Lembra que eu falei para vocês? 7%, 38%, 55%? Eu vou dar um dado para vocês aqui que vocês vão assustar agora. Vocês podem pesquisar depois. Foi feita uma pesquisa, tá, onde mostrou que 78% das mulheres ativas não chegam ao orgasmo, tá? 78%. A USP fez uma pesquisa também que mostrou que 50% das mulheres não sabem nem o que é isso. Não sabem nem identificar o que é Nunca isso. experienciou, né? Não sabe identificar se teve, se não teve. E aí é onde eu vou falar para você. Lembra que eu falei para você que o cérebro da mulher é diferente do homem? A mulher comunica de uma forma, o homem comunica de outra. Se um não conhecer essas particularidades do outro, nunca vão. Um vai estar falando inglês, o outro vai estar falando japonês, nunca vão ter Tá jogando no interação. escuro, né? É a mesma coisa. Existem várias teorias, tá? Essa é a minha. Eu vou passar para vocês aqui. Por que esses dados da mulher não atingir, né, o seu prazer na hora, né? Por que é tão alto? No meu ponto de vista, é por falta de comunicação. Mas como assim falta de comunicação? É falta de conversa? Não, às vezes conversa até demais. Mas na hora do ato, às vezes a mulher, ela tem uma intuição maior. E ela tá ali mostrando pro parceiro, mostrando tudo que ela quer, como ela quer, só que o homem, ele se o homem não tiver esse lado equilibrado, essas energias equilibradas e essa intuição e Esse percepção feeling, né? mais aflorada, ele não vai perceber, entende? E como a mulher não expressa verbalmente, que era a única forma do homem comum entender, aí ele não consegue fazer o que precisa, do jeito que precisaria para que ela pudesse chegar a esse ponto, e aí acontece o que as pesquisas mostram e vem mostrando cada vez mais, tá? É, legal. E outra coisa também, o Wagner, que eu acho muito interessante citar em relação a homem e mulher, que o homem ele é muito visual, né? E ele ainda é mais primitivo sexualmente do que as mulheres, pelo menos pela minha visão, pela minha Uhum. analogia. Sim. E o homem, hoje em dia, a gente está vendo que os homens, né, eles estão indo atrás de buscar informações para eles serem autossuficientes até em relação ao sexo. Porque a gente não está vivendo mais aquele momento onde é cada um por si mais. Esses dias eu fiz uma postagem, um paciente homem meu me falou assim, Lívia, eu amei, porque eu sou de jeitinho. Eu postei assim que era um postzinho pronto de alguma psicóloga que eu sigo, que falava assim, que daqui uns dias nós não vamos querer mais saber com o que a pessoa trabalha ou o que ela faz, mas nós vamos querer saber como é o relacionamento dela, da infância, quais são os remédios que ela toma. Por quê? Porque a condição mental, ela está extremamente atrelada a você conseguir doar um lado bom seu ao outro que seja interessante. Porque as pessoas não estão aguentando mais. Sim. Né? As pessoas não têm mais saco para ficar só por prazer sexual, por prazer carnal. Pelo menos é o que eu Sim. estou Sim. percebendo. É óbvio que tem situações e situações. Mas em relacionamentos específicos, aonde há casamento, aonde há compromisso, eu estou percebendo muito isso, né? A gente não está Sensacional. vivendo mais essa fase de experimentos ou de deixar Deus dará. Isso eu acho muito bacana, muito positivo, né? E eu gosto muito do trabalho do Bert Helling na parte de sistêmica, Wagner, que fala Uhum. da distribuição das obrigações
da distribuição e do equilíbrio de o doar, né? Que não se deve doar demais, não se deve cuidar demais se não tem retorno. Porque também eu percebo muitos relacionamentos onde a mulher mata o homem ali. Ela mata, ela destrói o masculino daquele homem, porque ela quer ser forte, porque ela quer ser controladora, e vice-versa também. O homem mata a mulher porque ele quer ser dono da mulher, porque ele quer ser animalesco, né? Homens que desenvolvem aí posturas narcísicas e até comportamentos psicopáticos, porque eles são controladores, porque eles são ignorantes na psique deles, que não cresce, não evolui, né? E hoje em dia as mulheres não toleram mais isso. A gente não tem mais espaço para isso. Lívia, mas é Né? muito importante isso aí. Lembra que eu falei para você da analogia da empresa? Eu vejo que isso aí é uma tendência a acontecer, por quê? Porque a internet ela tem duas vertentes, né? Tem o lado positivo e tem o lado negativo. O lado positivo é que abriu muita informação. Então, e principalmente as mulheres que têm mais interesse nesse lado, elas estão se aprofundando nisso aí. Então, elas não vão aceitar mais qualquer cara, qualquer papo furado, Exatamente. qualquer coisa, entende? Então, existem algumas coisas, por exemplo, a gente vê numa conversa, não é qualquer conversa que vai fluir mais para um relacionamento, não é qualquer coisa, não Não vão é cair qualquer mais. conversa que vai fazer você querer falar com ele amanhã. Exatamente. É interessante que eu encontrei na última vez que eu saí, eu acabei conheci uma pessoa, uma colega, ela até psicóloga, e aí a gente estava num pub e eu falei, vem cá, vou mostrar para você meu laboratório. Ela, o quê? Vem cá, dá uma olhada aqui. Aí eu levei ela para fora e falei, aqui eu sento aqui e ao invés de eu ficar só curtindo, Analisando. eu vou observando todas as situações, fui mostrando algumas questões para ela, né? Porque é como eu falei para você, as coisas estão evoluindo de uma forma que a gente não pode ficar preso em conceitos de 1900 antigamente. A coisa é outra e está cada vez mais dinâmica, né? Então a gente tem que acompanhar isso aí. Vou dar só um exemplo aqui naquele assunto anterior para você ver ligação de sexo, ligação de faça ao outro o que ele gostaria que fizesse com ele e também da questão da comunicação impositiva, tá? Essas três variáveis aí estão nesse contexto que eu vou citar de um caso que aconteceu. A pessoa, eu estava até contando essa história que a gente desviou. A pessoa, ela trouxe uma questão onde o marido, o companheiro, né, na verdade, não era nem marido, o companheiro exagerava demais em bebida e outras coisas e tal, e isso era o que incomodava ela, né? E aí a mesma coisa, eu perguntei, e ela sempre falou que ela sempre revidava, né? Sempre brigava, sempre discutia. Eu falei, ó, Na por aí você não vai. defensiva. Isso, por aí você não vai conseguir nada, porque sempre você vai estar jogando ele no modo de luta ou fuga. Primeira coisa. Segundo, como é que você é? Não, eu faço tudo por ele. Faz o quê? Isso. Bom, enfim, fazia tudo menos o que ele queria. Nós descobrimos, olha como é que nós chegamos, que havia uma incompatibilidade sexual, certo? Incompatibilidade. Mas por que havia essa incompatibilidade sexual? Por que eles eram compatíveis no começo e depois houve essa incompatibilidade? Porque, na verdade, ela inconscientemente, como punição, ela se fechava para a questão sexual. E ele, como precisava preencher essas vias mesolímpicas dopaminérgicas dele, ele utilizava bebidas e outras coisas para poder suprir isso aí. Esse E aí virava esse vazio, né? negócio. Ela não compreendeu tudo isso aí, acabou não aceitando, não entrando, né, nesse processo, não mudando as atitudes, eles acabaram se separando. O que aconteceu? Depois de um tempo, depois do processo, ele se envolveu com outra pessoa que tinha uma mentalidade diferente, que tinha uma forma diferente e tal, e hoje, olha que engraçado, hoje ele não bebe mais, não faz nada. E assim, naturalmente, de forma natural. Wagner. Porque supriu o que ele precisava, supriu isso aí. Então, não é fechando, não é brecando, não E é nem com outras. querendo mudar o outro, né? Não, é o sonho. Olha, eu vou falar para você também outra coisa, talvez vocês não tenham ouvido ainda, tá?
no relacionamento, depois de um tempo, depois que passa a paixão, tá? Porque quando a gente está É, apaixonado, a gente está entorpecido. é, Então, quando passa isso aí, o sonho, escrevam o que eu vou falar. O sonho de toda mulher é mudar o homem. E o sonho de todo homem é que a mulher seja a mesma que ele conheceu antes. é verdade. Faz sentido? Total. Total. É isso aí. E esse é o grande erro. E Porque ela assim, conheceu ele desse jeito e ela mudou e ele não quer aceitar essa mudança. Os dois, então, estão ali sem aceitar a esse negócio realidade. da punição, Wagner, eu acho tão sério, porque isso é tão inconsciente, né, que é uma programação, né? Nossa, para Exatamente. gente punir o outro. E quando a gente pune o outro, a gente, além de estar impondo a mudança de acordo com o que nós entendemos que é o certo, e aí a gente começa a administrar um controle burro, né, imbecil, vamos dizer assim, Isso. porque não tem raciocínio, a gente deixa e perde oportunidades Grande de viver Silvio, seja bem-vindo. experiências. Então, assim, a questão sexual é tão séria. Eu tive uma oportunidade também de fazer um tratamento lindo com um casal que hoje eles estão muito bem, mas eles estiveram à beira do precipício de separação mesmo, aonde, por fim, ele se sentia tão punido pela mulher que ele chegou a fazer sexo com ela forçadamente. Sim, Porque isso acontece muito. ele tava com tanta raiva de ela achar que ela era acima dele, ou melhor que ele, ou qualquer coisa, e de puni-lo, que ela se colocava muito em situação como se fosse mãe dele, inclusive nos cuidados, que ele falou assim: a única forma que eu vou mostrar que eu sou macho é mostrando para ela que eu tenho mais força física. Olha que Uhum. triste, sabe? Um Que peso, relacionamento né? de quase Que 20 peso, anos. né? Que peso, um relacionamento de quase 20 anos chegar num negócio desse. Enquanto que antes era só cada um tomar sua consciência, ter uma conversa madura, né? Aqui em casa eu falo assim, ó. Quando a gente tem problema, eu falo assim, ó. Posso te falar uma coisa? Você consegue ouvir com amor? Porque eu estou falando com amor. A minha intenção é que seja resolvido, não é mudar. A minha intenção não é convencer que eu estou com a razão, que eu não tenho necessidade de ter razão mais. Eu Uhum. quero só que ouça com amor. Então, quando a gente começa a trazer o amor para a questão do conflito, e a gente tem a lealdade com aquela outra pessoa, de que ali você está se doando no seu melhor, ali você se entrega, você relaxa. Você não fica pensando que o cara está sacaneando você, ou que a mulher está aprontando, sabe? E você não entra naquele ciclo vicioso de perseguição, de fuga, de mudar o outro, de convencer que você está certo, porque isso deixa de ter importância, né? E assim, é tão real isso, né, Wagner? É tão Total. pesado, porque volta naquele relacionamento de adolescente. E outra coisa que eu queria citar aqui também para vocês, que eu acho bem bacana, um outro caso também que eu tive em consultório, já era um casal mais jovem, onde ela queria mudar ele na questão profissional, porque ela achava que ele não ia ter abundância no que ele fazia. Casados, recém-casados, e ele amava o que ele fazia. Era o amor da vida dele, era aquele trabalho, mas ela, na concepção, né, mental dela, controladora, narcisista, ela queria que ele fizesse do jeito dela. O que acontece? Eles se separaram e eu falei, olha, vocês estão aqui hoje, vocês dois, nós vamos ter uma conversa madura. E eu vou te falar assim, ó, que ninguém vai escutar o que quer. Aqui nós vamos colocar a sujeira na mesa e depois vocês resolvem o que vocês vão fazer com isso. Porque aí é os 50% de vocês. E eu peguei e coloquei ali na mesa as situações, os conflitos, eles decidiram se separar. Eles ficaram 2 meses separados e nesses 2 meses ela me procurou novamente, procurou ele e falou assim, Lívia, eu era cega. Eu destruí a minha família, porque eu chegava a ter raiva dele quando ele ia trabalhar com isso, porque eu achava que aquilo ali não era para ele. E eu não Olha aí, enxergava que ele era um ser humano e que ele tinha direito de escolher o que fazer. Então, olha olha aí. só,
foi preciso ter uma separação. Então, às vezes, a separação, aquela dor que é comparada com o infarto do miocárdio, ela é necessária. Aham. Ela é uma Sim. limpeza, porque dali você parte do pressuposto que ou eu vou resolver ou eu vou vazar. É aquela velha máxima, né? É tudo, toda transformação vem por amor ou por dor, E toda né? mudança Então, tem que ser rápida e dolorosa. Se você como a demorar gente demais, como a gente não tem essa habilidade, né, de trazer todo esse amor, o universo manda essas situações para a gente transformar. Lívia, nós estamos infelizmente chegando no ai, horário pois aqui, é, queria tá? tanto Passou ficar mais. voando, nem Gente, vi. essas lives Eu podiam até, passar para 2 horas. até você trazendo isso aí, nós podemos organizar uma outra, que é até um tema que você domina muito, sobre a prosperidade no relacionamento. Na Eu acho que hora, seria Wagner, é um interessante, prazer. porque é muito tema para a gente falar. E eu vou Sim. aproveitar aqui novamente, pessoal, e pedir para vocês, né, quem está sentindo o coração em adquirir essa obra aqui, Escolha Amar, que vai transformar sua forma de Wagner arruma pensar para mim, sobre Wagner. o relacionamento. É só entrar no meu Instagram aí, tem o link lá, tá lá na bio lá o link, é só clicar, já cai lá, você já pede direto lá da plataforma, já vai para sua casa. Gente, se Olha, vocês for são perder tempo, assuntos tão perde tempo lento. profundos e uma história maravilhosa que vai mudar a sua mentalidade. É tão interessante, só contar um caso aqui do livro rapidinho. Eu mudei a equipe e dessa vez o revisor foi uma pessoa de Brasília, que é um autor também, ele já é um autor muito conceituado, e quando ele leu o esboço, ele me mandou uma mensagem, falou, cara, eu já mudei minha cabeça aqui, só de ler esse livro vai ser um Muda sucesso. a chavinha, né, Antes de Wagner? sair, eu já estava... Falei, não, agora vai, Isso tá? é um investimento, gente. É investimento em autoconhecimento, é amor próprio, É, é você olhar para você e falar assim, eu mereço viver o melhor. E só eu posso me dar isso. E ponto final, é isso né? aí. E como eu falo, Olhar. o livro é o preço, é o valor de 2 cervejas, 2 Heineken no bar é mais caro que o livro. 2 Heineken não vai fazer nada, nem bêbado você vai Não, e ficar, ao dependendo mesmo do seu tempo grau não de tem dinheiro que resistência. paga, Então, né, Wagner? Tem mudanças que não há dinheiro que não, pague na nossa não, vida. não. É Eu falo impagável. brincando. Gente, gratidão pela Gratidão. presença de todos. Lívia, foi maravilhoso. Foi Gratidão por tanto ótimo. compartilhamento importante. E logo Eu que estaremos juntos agradeço. novamente, tá? Combinado. Gente, muito obrigada. Um beijo Amanhã tem linha grande. avançada e sábado saúde integral. É nóis. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. Fiquem